Olá, no 71º dia da guerra, depois da morte de 3 reféns pelo exército de Israel na sexta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou nesse sábado a retomada das negociações mediadas pelo Catar, o Egito e os Estados Unidos para trocar reféns israelenses por presos palestinos. O chefe do serviço de espionagem israelense, o Mossad, David Barnea, se encontrou sexta-feira à noite em algum lugar da Europa com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed Ben Abdulrahman Al Thani, que negocia pelo movimento de resistência islâmica, o Hamas, o grupo terrorista responsável pelo ataque de 7 de outubro, quando mais de 1.200 israelenses estrangeiros foram mortos e 240 sequestrados. O gabinete de guerra se reuniu no sábado à noite, o gabinete de guerra de Israel, para discutir uma proposta de libertação de civis e homens idosos em troca de prisioneiros palestinos de maior importância para o Hamas. Nas primeiras trocas de reféns por presos, só foram libertadas mulheres e menores de idade. No sábado, foram revelados mais detalhes sobre a morte dos 3 reféns, vítimas do fogo amigo, entre aspas, do exército de Israel. Eles tinham uma bandeira branca improvisada, falaram em hebraico, pediram socorro, tinham pintado paredes com os dizeres 3 reféns, socorro e SOS, mas num erro trágico foram tomados por terroristas suicidas. 2 dias antes das mortes, os soldados de Israel viram os pedidos de socorro e não acreditaram. Pensaram que era uma armadilha do Hamas. Na hora do ataque, os soldados chegaram a dezenas de metros dos reféns, que estavam sem camisa, para mostrar que não tinham bombas escondidas. Os primeiros tiros mataram 2 reféns, o terceiro foi ferido e procurou se esconder num prédio em ruínas, de onde os 3 tinham saído. Neste momento, o comandante do batalhão ordenou cessar fogo para evitar que os soldados que vistoriavam prédios fossem mortos pelo fogo amigo de seus próprios companheiros. Mais de 10% dos 121 militares israelenses mortos na invasão terrestre de Gaza foram mortos por seus companheiros. Minutos depois, o terceiro refém, que estava ferido, sai do esconderijo e implora por ajuda pela segunda vez. 2 grupos de soldados diferentes do grupo do soldado que matou os primeiros 2 reféns mataram o terceiro. O exército de Israel não sabe se eles conseguiram fugir, foram abandonados ou seus captores foram mortos. O comandante das Forças Armadas de Israel, o general Herzi Halevi, declarou que os reféns fizeram todo o possível para entendermos. É proibido atirar em quem regras de engajamento não cumpridas. O general diz que é proibido atirar em quem levanta a bandeira branca e se rende. Mas ele admitiu que os soldados israelenses estavam no meio do fogo cruzado. Os parentes dos reféns não culpam os soldados que estavam sob enorme pressão na Batalha de Shejai, uma das mais encarniçadas da guerra até agora. Os parentes dos reféns culpam o governo de Israel por não dar prioridade à libertação dos seus familiares. Sob enorme pressão desde o atentado terrorista de 7 de outubro, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu insistiu que a ofensiva militar é a única maneira de libertar os reféns. Netanyahu disse que sem a pressão militar não teríamos sido capazes de chegar ao acordo que resultou na libertação de 110 cativos. Os parentes dos reféns não acreditam no desmoralizado primeiro-ministro de Israel. Entendem que o governo dá prioridade a destruir o Hamas, o que tem o apoio da grande maioria da opinião pública israelense, mas os parentes dos reféns querem prioridade para salvar a vida dos sequestrados. Os 2 objetivos, acabar com o Hamas e resgatar os reféns, são incompatíveis. Os reféns só serão soltos, e o Hamas já advertiu, se Israel negociar.
A guerra de alta intensidade aumenta muito o risco para os reféns, mas Netanyahu insiste que está mais determinado do que nunca para levar a guerra até o fim, até o colapso total ou a rendição do Hamas. Milhares de manifestantes marcharam sábado à noite em Tel Aviv, já haviam um pouco menos, haviam marchado no dia anterior, na sexta-feira, quando morreram os reféns, eles para exigir a libertação de todos. Eles alegam que não haverá vitória enquanto todos os reféns não estiverem livres. Um manifestante declarou que o Estado de Israel e seus líderes se comportam como se tivessem abandonado os cativos. Recebemos de volta os corpos. Pela última estimativa da inteligência de Israel, restam 128 reféns em poder dos terroristas, mas cerca de 20 podem estar mortos. O patriarca latino de Jerusalém acusou o exército de Israel de matar a sangue frio 2 mulheres cristãs, mãe e filha, que procuravam um refúgio seguro numa igreja em Gaza. A França cobrou uma investigação sobre um bombardeio a um prédio habitacional em Rafah, no sul da faixa de Gaza, em que morreram vários civis, inclusive um diplomata francês. Toda a família de um palestino contratado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional morreu num ataque israelense. No início do mês, a Alemanha, a França e o Reino Unido pediram um cessar-fogo imediato em Gaza por razões humanitárias, sob o argumento de que já morreram muitos civis no território palestino, cerca de 19 mil, o que torna o número de mortos o mais desproporcional desde a Segunda Guerra Mundial. No norte de Israel, um drone disparado pela milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, um drone disparado do sul do Líbano, matou o general da reserva Yerzes Kel Assadia. Outros 2 soldados saíram feridos. Israel respondeu bombardeando posições do Hezbollah. Na região, o sul do Líbano e o norte de Israel, é uma segunda frente de guerra, numa advertência ao Hezbollah, uma milícia criada, armada e financiada pelo Irã. O exército israelense está fazendo treinamento militar intensivo no norte de Israel. Em Ramallah, na Cisjordânia, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, discutiu as possibilidades de governança da faixa de Gaza depois da guerra com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. O líder palestino só aceita assumir o controle de Gaza dentro de um acordo amplo, um acordo de paz que inclua também a Cisjordânia ocupada e a criação de um país independente para o povo palestino. O governo de extrema-direita de Israel rejeita totalmente esta possibilidade. O primeiro-ministro Netanyahu voltou a afirmar que Gaza será desmilitarizada e sua segurança ficará sob controle de Israel, o que exigiria uma ocupação longa. Os Estados Unidos, a Europa e o mundo árabe são contra Israel reocupar a faixa de Gaza. A política dos Estados Unidos se baseia em 5 princípios, os 5 nãos. Não ao deslocamento forçado de palestinos, não à reocupação de Gaza, não à redução da área da faixa de Gaza, não a ameaças à segurança de Israel a partir de Gaza e não ao bloqueio de Gaza. Netanyahu tem interesse em prolongar a guerra para não cair e não ser condenado nos 3 processos que enfrenta por fraude, corrupção e abuso de poder. Parece liquidado politicamente, mas a guerra o sustenta. O comentarista Jonathan Friedland, do jornal inglês The Guardian, acusou Netanyahu de lutar apenas por si mesmo. Mais 5 palestinos morreram na Cisjordânia ocupada, 4 na cidade de Tulkarem e outro em consequência dos ferimentos sofridos na operação do exército de Israel num centro de refugiados na cidade de Jenin. Desde o início da guerra, pelo menos 290
palestinos foram mortos na Cisjordânia e mais de 500 desde o início do ano, o que torna 2023 no ano mais mortífero em 18 anos na Cisjordânia. No Mar Vermelho, o contra-torpedeiro Carney, da Marinha dos Estados Unidos, abateu 14 drones disparados pela milícia dos Houthis, que são xiitas zaiditas apoiados pelo Irã na guerra civil do Iêmen. O sistema de defesa antiaérea do Egito derrubou outro drone dos Houthis perto da costa da Península do Sinai. A companhia de transporte marítimo Mediterranean Shipping, a maior transportadora de contêineres do mundo, suspendeu a navegação no Mar Vermelho. Agora, 4 das 5 maiores empresas de transporte marítimo do mundo pararam de operar no Mar Vermelho por causa da ameaça dos Houthis. Em todas as frentes de guerra, Israel e os Estados Unidos enfrentam milícias apoiadas pela ditadura teocrática do Irã. Esta é, portanto, uma guerra indireta do Irã contra os Estados Unidos e Israel. As bases norte-americanas no Iraque e na Síria foram atacadas 92 vezes desde 17 de outubro. A rigor, esses ataques não são novidade, houve cerca de 70 de 2021 até o começo deste ano, mas aumentaram muito com esta guerra. O presidente Joe Biden está sob pressão da oposição conservadora para dar uma resposta mais dura à República Islâmica. Na quarta-feira, o líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, afirmou que a principal tarefa dos Estados Unidos é deter o Irã para que essas milícias não acreditem que podem matar norte-americanos impunemente. Os pré-candidatos republicanos à Casa Branca, Ron DeSantis, governador da Flórida, e Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Norte e ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, acusaram o presidente de não confrontar a ditadura dos ayatolás e da Guarda Revolucionária Iraniana. Biden teme ampliar o conflito, mas o conflito já está, pelo menos parcialmente, ampliado até o Mar Vermelho. O Irã executou no sábado um homem condenado por fazer espionagem para Israel. Ele foi acusado de passar informações secretas a um agente do Mossad. Mais da metade dos jovens norte-americanos de 18 a 24 anos, 51%, acredita que a solução do conflito a longo prazo é acabar com Israel e entregar a Palestina ao Hamas, indica uma pesquisa do Instituto Harris Insights and Analytics e da Universidade de Harvard. 67% dos jovens descrevem Israel como um Estado opressor e aceitam os apelos de genocídio dos judeus nas manifestações de protesto em universidades norte-americanas. Contraditoriamente, 69% dos mesmos jovens entendem que Israel tem o direito de existir. Na população em geral, 84% dos 2 mil eleitores inscritos e entrevistados consideram o ataque de 7 de outubro terrorista, 73% disseram que foi genocida e 73% que as injustiças cometidas contra os palestinos não justificam o ataque. 63% dos democratas e 71% dos republicanos aprovam o apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra contra o Hamas. Entre os jovens, 63% viram o ataque como terrorista e 16% como genocida, mas 60% consideram justificável, tendo em vista o sofrimento do povo palestino. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, é de graça. Leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Muito obrigado. Tchau.